UpperGR, soluções em logística e gerenciamento de riscos. Unimos tecnologia e gestão para oferecer as melhores soluções logísticas e de transporte de cargas. Possuímos sede em Campo Grande, torre de controle em Curitiba e comerciais nos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Bahia. Com a UpperGR, você conta com operações logísticas com mais controle e menos riscos. Na torre de controle Upper temos indicadores precisos em tempo real, um dos sistemas de gestão da informação mais modernos do país, monitoramento, gerenciamento de riscos e logística e suporte técnico 24 horas. Empresa certificada há 9 anos com qualidade ISO 9001/2005 e desde 2020, uma empresa certificada Great Place to Work. UpperGR, unidos para ir mais longe. Acesse e saiba mais em grupouppergr.com.br e acompanhe nas redes sociais. Somos a maior plataforma aberta de tecnologia para logística e mobilidade da América Latina. Ocupamos a liderança em TMS, gerenciamento de risco e softwares para o mercado securitário. Temos o maior know-how e banco de dados do setor, com o uso de inteligência artificial e machine learning. São mais de 100 soluções próprias e terceiras disponíveis para atender às demandas e à evolução dos nossos clientes. Não à toa, temos mais de 45 mil clientes, entre eles as maiores empresas da América Latina. Com isso, os clientes crescem mais, gastando menos, fazem entregas mais rápidas e reduzem a emissão de dióxido de carbono, acidentes e roubos. Onde não existiam caminhos, nós criamos soluções. NS Tech. Podemos começar? Podemos, claro. Eliel, o que é a Boone atualmente? A Boone é uma empresa de tecnologia incrível, né? Nós conectamos mercados com eficiência e segurança por meio de soluções para o segmento de transportes. Somos a maior empresa de gerenciamento de riscos do Brasil e ajudamos as transportadoras, os embarcadores, corretores e seguradoras a melhorar a lucratividade do seu negócio e serem diferentes no seu mercado. E o que faz a Boone a líder do mercado de gerenciamento de risco? Veja, são mais de 12 mil clientes, mais de 200 mil viagens monitoradas por mês. São quase 2 milhões de motoristas cadastrados em nosso banco de dados positivo. Nós geramos ganhos em eficiência e segurança para quem precisa transportar carga de todo tipo e valor, sempre utilizando as melhores tecnologias disponíveis no mercado. Quais são as soluções que a Boone oferece, Eliel? O gerenciamento de riscos no transporte rodoviário contempla diferentes atividades. Entre nossas soluções temos BoneCheck, que é um serviço líder de cadastro e consulta conhecido como Background Check. Além de ser um serviço com resultados mais efetivos, é o primeiro que pode ser contratado e utilizado de forma 100% digital. O BoneSat é uma solução de monitoramento que conta com tecnologias de ponta e os melhores especialistas em nossos núcleos de inteligência, investigação e prevenção de sinistros. E temos também o BoneTech, que reúne soluções de tecnologia. Conte mais sobre o BoneTech. Em nossa divisão de tecnologia, concentramos as soluções mais inovadoras em software e hardware, sempre com foco na segurança e na eficiência das operações. Conectamos iscas eletrônicas para cargas, rastreadores de veículos, sensores e outros acessórios para entregar segurança na forma de tecnologia embarcada. Sabemos que outra preocupação nas estradas é com a prevenção de acidentes. Além de preservar o bem mais precioso que é a vida, evitamos prejuízos patrimoniais com o BeSafe, uma solução tecnológica completa voltada à prevenção efetiva de acidentes. E isso ainda não é tudo. Visando o aumento de eficiência, geramos ganhos com o uso de tecnologia de ponta em telemetria e com o BoneLog, nosso software de gestão e planejamento logístico. Quais são os próximos passos, Eliel? Fazemos parte da plataforma NS Tech, que tem como objetivo principal melhorar a vida das pessoas através da logística. Para conseguir isso, unimos a nossa experiência com tecnologias inovadoras que certamente vão contribuir para o desenvolvimento da cadeia logística no Brasil. Acreditamos na construção de relações de parceria dentro da cadeia, aproximando motoristas, transportadores, embarcadores, corretores e seguradoras como forma de tornar o processo de transportes mais eficiente, seguro e ágil. E o que é essencial para chegar lá, Eliel?
Precisamos das pessoas incríveis que temos no nosso time. São essas pessoas que nos ajudam a concretizar a visão do nosso negócio e a cada dia criarmos as tecnologias que nos aproximam. Maravilha, muito bom, Eliel. Muito obrigado, cara. Boa sorte para você, boa sorte para a Boone. Muito obrigado. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um painel do FETransporte Brasil Conference. Meu nome é Ana Carine, eu sou gerente regional Norte e Nordeste e subscrição de grandes contas na FETransporte Brasil. Estamos aqui para o painel de subscrição de risco, uma avaliação das seguradoras sobre o perfil de risco. Estamos com o Ivo, Head de Transporte na Argo Seguros, e o Maílson, gerente de negócios de transporte Corporate Sul. Sejam muito bem-vindos, Maílson e Ivo. Muito obrigado, Ana, em nome da Argo Seguros, por mais uma vez estarmos presentes aqui participando desse importante congresso promovido pela FETransporte, e acho que vai ser bem proveitoso para todos. Obrigado, Ana. Em nome da Sompo Seguros, eu quero agradecer por mais um ano aí de bate-papo nesse evento da FETransporte Brasil Conference e quero dar boas-vindas a todos os corretores que nos assistem. Muito obrigada, Ivo. Muito obrigada, Maílson. Então, pessoal, vamos contextualizar um pouquinho o tema para quem está nos assistindo. Ivo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como é o processo de subscrição de risco no seguro de transporte de carga? Como é que começa essa análise? Como é feita a subscrição de risco? O que é a subscrição de risco, né? Parece um nome até estranho, quem não está acostumado com o mercado de seguros, dificilmente ouve essa palavra subscrição no dia a dia, mas nada mais é do que o subscritor, né, o analista de seguros, entender qual que é o risco que lhe está sendo oferecido pelo corretor. Esse processo é muito importante, porque é a única forma de quem está na seguradora entender qual que é o risco que ele está comprando. No fim do dia, o seguro é transferência de risco, então a seguradora, ela fornecendo a apólice para um segurado, ela compra o risco daquele segurado. Ela assume o risco, né, de um evento que está coberto na apólice, mas para isso ela precisa entender o que é o risco daquele segurado. Então, essa subscrição de risco nada mais é do que o entendimento por parte do analista de seguros, né, do profissional da seguradora, do risco a que aquele segurado que está com o interesse de contratar uma apólice está exposto. No transporte, geralmente essa exposição é o dano da carga. Então, o analista de riscos de transporte, ele vai analisar as variáveis que estão relacionadas à carga e ao embarque que vai ser realizado por essa carga. Então, são várias variáveis, né? Desde do fornecedor da carga, do embarcador, do dono da carga, até a rota, os locais, se tem pernoite ou não tem pernoite, enfim, a gente vai entrar mais no detalhe aí de cada uma dessas variáveis, mas a subscrição em si é isso, o analista de risco da seguradora conseguir entender o que é aquele risco que está sendo oferecido para ele, enquadrar isso dentro dos modelos de precificação da seguradora, para a gente poder chegar na oferta de uma taxa ou de um prêmio de seguro para que o segurado possa contratar a sua apólice. Perfeito, Ivo. Muito obrigada. Maílson, como o Ivo falou, né, a subscrição ela é a análise, né, do risco e ela precisa de alguns critérios. Você pode falar para a gente quais são os principais critérios que a seguradora leva em consideração quando ela vai analisar o risco? Com certeza. Toda e qualquer informação prestada do corretor para a seguradora, seja ele através de questionário de risco ou através de um e-mail, de um telefonema,
ela é de suma importância para a gente poder fazer a avaliação do risco de forma correta e conseguir precificar ela da melhor forma, né? Todas as informações, elas são avaliadas pela subscrição de risco de acordo com o que é nos passado, né? Porém, assim, o que eu vejo que a gente tem mais relevância na maioria das informações e os principais critérios que nos ajudam a avaliar melhor o risco é todo o histórico passado, presente da conta, para a gente pensar no futuro do que ela pode ser, né? Então, uma base aqui que principalmente a gente olha muito na SOMPO, um critério que a gente estabelece o principal critério que a gente utiliza aqui é toda a informação prestada, primeiro, de sinistro, né? Qual que é o histórico de sinistro daquela determinada conta, quais foram os cenários que levaram a conta a chegar numa sinistralidade dentro desse patamar, se ela tem uma frequência, se ela tem um local exato, né, um estado, uma cidade em que a gente percebe que tem um maior risco, e qual o tipo de mercadoria que ela tem a maior quantidade de sinistros. Isso são critérios que são relevantes para a nossa análise, até para a gente poder dar uma subscrição, fazer uma subscrição na medida daquele risco. Outra informação também que a gente julga de extrema importância aqui dentro da companhia, eu acredito que isso serve também para as demais companhias, para avaliação lá do time do Ivor, da Argo, é a prestação de informação de gerenciamento de risco. O quanto que o segurado ele se preocupa em gerenciar o risco dele. Se o gerenciamento de risco, se toda a movimentação que ele faz, ele tem uma análise, ele tem um gerenciamento de risco que torne aquela conta ou aquele risco mais seguro para a gente. E claro, né, todo o critério que a gente utiliza para fazer subscrição, ele leva em consideração toda a informação. Tanto para a gente subscrever a conta da parte de sinistro, gerenciamento de risco, quanto da parte comercial de preço, de condições. Então, eu acredito que os principais critérios aí que a gente mais ouve falar são as informações bem prestadas e dentro da sua veracidade ali, de sinistralidade, de gerenciamento de risco. Isso vai fazer com que a gente avalie o risco da melhor forma para a gente também poder passar um preço adequado para o corretor, para o segurado, enfim, quem quer que seja a pessoa que está nos oferecendo, nos trazendo risco para a companhia. Perfeito. É algo assim que a gente observa bastante no seguro de transporte de carga, a importância das informações, né? Porque, assim, isso é fato, isso não é da SOMPO nem da Argo, todas as seguradoras. Se a gente não tem a informação completa, a gente tem duas opções, ou a gente não vai apresentar, ou a gente vai ter que agravar, porque a gente não tem a informação, né? Então, realmente, as informações completas, elas é uma coisa que realmente a gente percebe que ajuda muito, né? O subscritor poder realmente subscrever corretamente o risco. Agora, tem algo que eu queria que vocês dois falassem para a gente. O que vocês observam assim que mais confunde o corretor? Quais as questões que mais confunde o corretor? Começando aí pelo Maílson, que já está com a bola. Talvez eu não sei se a palavra confundir o corretor com informação do risco. Eu acho que isso parte muito mais da informação que o próprio corretor recebe, né? Eu, pelo menos aqui particularmente, vejo que algumas informações que são passadas através do corretor, muitas vezes ela deixa alguma certa dúvida no ar em relação à sinistralidade, por exemplo. Eu vou pegar esse tema que eu acabei de falar ali sobre critérios, né? A gente sabe que, até por informação de mercado, que alguns tipos de mercadorias, elas têm uma frequência maior de sinistro dentro de um determinado período aqui, né? Então, assim, muitas vezes, quando você pega a informação lá e tem um gap muito grande
entre a informação que a gente tem de mercado e a informação que é prestada, que é passada para o corretor, que isso muitas vezes faz com que a gente fique com dúvida e não que a gente confunda as informações ou confunda a informação do corretor. Eu acho que muito parte da própria avaliação que o corretor recebe. O corretor recebeu a informação, criar algum critério, de repente até para ele fazer um questionamento para quem está passando essa informação para ele, a respeito daquela informação que foi prestada, né? Então, eu acho que pode ser que seja uma informação que confunde o corretor, e na maioria das vezes a gente, em comum acordo com o corretor, ou até mesmo com a FETransporte, onde a gente, né, troca muita informação. Olha, eu tenho uma dúvida nessa informação aqui, que quando eu pego uma avaliação maior, quando eu tenho uma maior informação, uma informação de mercado, ela não condiz com que tem a informação aqui. Será que a gente consegue avaliar da melhor forma com quem está passando essa informação? Então, eu acho que esse é algo que a gente tenta levar para os nossos parceiros, seja a FETransporte, quando a gente está falando, seja com o corretor, que também é parceiro da FETransporte, da Sompo, enfim. Eu acho Eu que... percebo também, Maílson, que a experiência ela termina ajudando muito, né? Porque o corretor, às vezes, como ele está começando, ele não consegue confrontar essa informação com essa, e aí ele não entende que aquilo ali não bate, né? Aquilo ali não bate. Vou dar um exemplo, quando a gente pega uma empresa, por exemplo, que tem um volume de 2.000 embarques, e o corretor passa para a gente que não há nenhuma ocorrência. Gente, a experiência, é muito difícil uma conta de 2.000 embarques durante um mês, não tem uma ocorrência, é muito difícil, é uma questão... Então, às vezes, ele, por falta de experiência, ele não confronta, né, aquela informação. E também eu acredito que isso assim, pode ser até um pouquinho de falta de experiência, até às vezes com um corretor que está trazendo o negócio em si, né? Talvez a gente que tem um pouco mais de conhecimento, né? Se a gente for pegar um exemplo aqui, né? A gente tem o agronegócio, que é o que movimenta o país, né? É o que a gente vê grandes movimentações, né? E a gente sabe que o período da safra, o volume de embarques, né, ele triplica, quadruplica, né, na maioria das vezes, e o período da entre-safra é onde ele tem menos embarques e, muito provavelmente, ali é onde vai ser o menor período de sinistralidade dele, né? Então, quando a gente começa a avaliar as informações, o que é safra, o que é entre-safra, e quando vem algumas informações de que eu faço na safra tantos mil embarques por mês e não tive nenhum problema de sinistralidade, por exemplo, é uma coisa que pode confundir o corretor, que inicialmente pode ser que esteja começando a operar com o ramo de transporte, mas que para a gente já é algo meio que normal, meio que normal não, totalmente normal. A gente sabe que esse é o maior período de sinistralidade, né? Onde tem as maiores movimentações. E talvez, quando a informação chega para a gente precisa avaliar esse critério em conjunto com o corretor, explicar para ele o motivo pela qual a gente tem um certo tipo de preocupação com algumas movimentações, com algumas determinadas mercadorias, enfim. Eu acho que isso é mais até da gente pegar e avaliar e passar isso para o corretor, que na maioria das vezes não tem tanta experiência como tem a FETransporte, como tem o pessoal que já opera há bastante tempo no mercado. Perfeito. Ivo, quer ajudar a gente aí? Claro. Eu vou dar um passo atrás. Eu acredito que a palavra confundir até é interessante, porque a gente que está inserido no mercado de transporte, muitas coisas parecem claras, mas um corretor, por exemplo, que não conhece o transporte, eu acho que a confusão dele já começa na questão do seguro do embarcador ou do transportador, né? Por que que, por que que são dois seguros para a mesma carga? Então, são vários itens ali para quem não está acostumado com o segmento, com o seguro de transporte, que a gente precisa sempre ir reforçando e explicando quando a gente tem oportunidade. Acho que essa é uma boa oportunidade para isso. Existe no mesmo embarque dois interesses seguráveis. O primeiro interesse é o do dono da carga, que é o embarcador, e ele contrata um seguro para proteger o seu patrimônio.
Esse seguro pode ser internacional, se for um transporte que seja de exportação ou importação, ou pode ser um seguro de transporte nacional, se for uma mercadoria comercializada dentro do Brasil. O objetivo é proteger o patrimônio do dono da carga. E o segundo seguro que existe é o que a gente chama de responsabilidade civil do transportador, ou seja, a figura jurídica que está executando a operação do transporte é um transportador, pode ser rodoviário, aéreo, ferroviário, cabotagem, marítimo, ele assume a carga de um terceiro, né, do embarcador, para levar do ponto A para o ponto B. E ele tem como responsabilidade entregar a carga que ele recebeu da maneira exata que ele recebeu, né, sem nenhum dano, sem causar nenhum prejuízo para quem o contratou. Esse seguro, para ele garantir isso, há uma obrigatoriedade de lei que exige que ele contrate um seguro. Se a carga não chegar, né, da mesma maneira que ele recepcionou a carga no ponto A, seja por algum acidente, seja por um roubo, por uma avaria que seja, ele tem a opção, né, ele tem a obrigatoriedade, na verdade, de contratar um seguro para garantir que a carga, né, que o valor da carga seja reposto ao dono da carga. Então, o embarcador pode contratar a sua carga para garantir que, se tiver algum dano durante a viagem, ele vai ser ressarcido pela seguradora dele, e a seguradora dele, por sua vez, pode entrar com uma ação contra o transportador, que é, de fato, o executante do transporte. E o transportador precisa ter o seguro para garantir que, como ele recebeu um bem de terceiro, ele precisa garantir que aquele bem, se não for entregue, vai ser recompensado, né, reembolsado o seu valor. Então, as duas figuras principais são essas, né? O seguro do embarcador e do transportador. Acho que a primeira confusão já parte daí, né? Quando a gente fala de seguro de transporte. A segunda confusão fica no lado do transportador, porque também existem dois seguros para o mesmo embarque, né? Existe um seguro que a gente chama do obrigatório, que é um seguro de acidente, vai cobrir um incêndio ou um acidente com o veículo transportador. E um segundo seguro, que o nome dele é responsabilidade civil facultativa de desaparecimento de carga, ou seja, o transportador não tem a obrigatoriedade de contratar, mas ele pode contratar, como se fosse uma cobertura adicional, uma proteção para o risco de roubo daquela carga que ele está transportando. Então, também, muitos corretores que não conhecem o produto, né, questionam, mas por que tem que ter duas apólices? Por que o transportador precisa contratar os dois ramos? Na verdade, como funciona no property, nos riscos de propriedades, no automóvel, onde você tem várias coberturas na mesma apólice, nesse segmento específico do transporte, no transportador, existem dois ramos. O ramo do seguro obrigatório, que é o do acidente, e o ramo do seguro do roubo de carga, que é o facultativo. Então, esse é mais um fator que pode causar confusão, às vezes, para o corretor que não conhece o segmento. É um outro fator que eu vejo, né? Aí o Mailson já colocou, olhando para a análise do risco, a questão da sinistralidade, de fato, o questionário preenchido com alguma falta de informação, né? A informação vem incompleta, e aí justamente o período que seria a sazonalidade da movimentação daquela operação não tem a informação do sinistro. Algumas vezes isso a gente costuma observar. Mas outro fator que eu vejo que causa confusão é no gerenciamento de risco, né? E aí, voltando de novo, para quem não está tão familiarizado com o seguro de transporte, gerenciamento de risco é uma atividade muito já comum no processo logístico, né, dos transportadores e dos embarcadores, que se contrata empresas especializadas em gerenciamento de risco, que o que elas vão fazer é o acompanhamento dos embarques, né, das viagens, das cargas, através de equipamentos de telemonitoramento dos veículos. Então, existem centrais de telemonitoramento que vão acompanhando a carga do início ao fim dos riscos. Existem outros aparelhos que podem ajudar também no processo de gerenciamento de risco. Então, não é só o rastreador no caminhão, existem iscas desenvolvidas para serem inseridas
na carga, se ocorre um evento de roubo, por exemplo, o caminhão, se a carga ela é transbordada por um outro veículo, muitas vezes a gente encontra o caminhão vazio, mas se a carga ela possui uma isca, é possível encontrar carga em algum lugar depois, porque a isca emite um sinal. Então, existem alguns mecanismos que a gente utiliza no dia a dia para minimizar o risco, né? No fim do dia, a função do gerenciamento de risco no transporte é minimizar os riscos de acidente ou roubo a que aquela viagem está exposta. Então, eu acho que o gerenciamento de risco também é um fator de atenção ali que o corretor tem que ter. Muitas vezes existe uma prestadora de serviço para o monitoramento, uma outra prestadora de serviço que é responsável por fazer o cadastro e liberações dos veículos, dos motoristas. Enfim, é um ecossistema todo, né, desenvolvido, e o Brasil é muito desenvolvido nisso. Possivelmente nós somos um dos países mais à frente do ponto de vista tecnológico, até porque a carga no Brasil tem uma exposição muito grande de roubo, então os embarcadores e os transportadores precisam se preocupar em preservar. Então, existem ali diversos itens que eu diria que o corretor precisa se preocupar, entender, que podem gerar confusão, mas que, num primeiro momento, para o corretor que não está familiarizado, é sempre bom contar com a ajuda, né, de quem é especialista no segmento, como a FETransporte. Eu acho que faz um trabalho fundamental nisso, de poder explicar, resolver essas questões mesmo para o corretor, para ele não precisar se preocupar com alguma coisa que ele não tem o conhecimento do dia a dia. Perfeito. Esse ponto que você tocou, Ivo, assim, no meu dia a dia, eu percebo muito que eles confundem o seguro realmente de transportador e embarcador, mas muito mesmo. Inclusive, assim, às vezes a gente tem alguns casos que é preciso os 3 seguros, né? Ele transporta mercadoria própria, ele transporta mercadoria de terceiro e ele quer o roubo também. Então, ele termina tendo que ter 3 apólices. Mas é realmente, assim, esse ponto aí é um ponto realmente do meu dia a dia, que eu acho que é realmente o que mais confunde os corretores, esses 2 tipos de seguros, o embarcador e o transportador, claramente. Mas, enfim, pessoal, eu queria também, agora, né, que os dois, né, tanto o Ivo quanto o Maílson, falasse para o corretor que agora está nos assistindo e que ele está começando agora a trabalhar com o seguro de transporte de carga. Quais as dicas, quais os conselhos, orientações que vocês dão para ele ser o mais assertivo possível no envio do questionário? Pode começar, Ivo. Bom, eu acho que a dica é conversar com quem tem um pouco mais de experiência sempre, né, para ir entendendo essas nuances que a gente comentou aqui. Mais uma vez, a FETransporte tem esse serviço que ela presta para o corretor, de simplificar o transporte, né? Não que eu acho que o seguro de transporte é complicado, mas para quem não está no dia a dia do transporte, às vezes a terminologia, alguma questão de cobertura e tudo, é importante ter um respaldo de quem conhece. Mas o que eu diria para o corretor como uma dica, uma forma de poder passar para a seguradora, para o subscritor que vai analisar aquela conta, a melhor impressão, é entender de fato o que aquele segurado faz, né? Qual que é a atividade dele. Então, você lendo o questionário, você entende qual que é a atividade dele, da onde ele vai pegar a mercadoria, para onde ele vai levar, quantas vezes ele faz isso por dia, por mês, quais os percursos que ele utiliza, se ele transporta dentro do estado do Rio Grande do Sul só num trajeto de 15 quilômetros, ou se ele faz um transporte de Porto Alegre a Manaus, se ele utiliza avião no meio do caminho, enfim, entender mesmo a operação, o que cada etapa ali do processo logístico que aquele segurado realiza, para que ele consiga transmitir isso de uma maneira simples no questionário, mas que esteja transmitido, né? Porque muitas vezes a gente vê o questionário é frio, a subscrição recebe 20, 30 questionários por dia, e se a informação, né, se o risco não está entendível, se surge alguma dúvida, muitas vezes, como a Ana Karine comentou já, o subscritor vai optar por precificar mais caro ou até declinar o risco, porque ele não está confortável
com a clareza dos dados que estão ali no questionário. Então, o que eu recomendo é pense em tudo que você explicaria numa ligação para o subscritor, tenta transmitir isso para o papel para que aquilo fique, de alguma forma, claro de ser entendível. Perfeito, perfeito. Maílson? Bom, eu acho que meu amigo Ivor aí já disse bastante coisa das dicas aí para o corretor, né? Principalmente que está começando agora com o seguro de transporte de carga. E eu acredito sim que a maior dica que a gente tem para dar, não só no transporte, sim, qualquer outro ramo, qualquer outro negócio, é estar muito próximo do seu cliente, de saber de fato o que ele faz e tentar expor isso para a seguradora da forma que ele precisa, né? Muitas vezes o segurado ele faz uma operação e que a gente precisa entender para a gente dar as melhores condições, o melhor preço, tentar entender o que de fato esse segurado precisa, o que ele faz. Então, quanto mais próximo o corretor ele tiver do seu cliente, de entender a fundo o que ele faz, ele consegue transmitir para a gente com maior clareza. Isso fica depois muito mais fácil para a seguradora poder fazer uma avaliação do risco da forma mais correta. E claro, né, dentro de todas as dicas aqui que talvez eu possa dar ou o Ivor possa dar aqui, saber que existem as seguradoras e a FETransport que pode dar esse atendimento também na ponta para o corretor, que às vezes não entende do transporte, mas e que a pessoa que vai estar junto com ele ali, seja da seguradora ou da FETransport, pode dar todo o know-how que ele tem para falar de transporte e poder separar aí dentre os ramos que existem dentro do transporte, o que mais se adequa à operação do segurado. Perfeito, perfeito. Informação é tudo, né? E a gente ajudar ao subscritor a entender o risco, eu acho que vai ser realmente o que vai decidir, o que vai definir o que a seguradora vai poder apresentar, né, para o corretor. Então, pessoal, estamos aqui no final do nosso painel. Eu gostaria de abrir o espaço para vocês, para você, Maílson, para o Ivo, para vocês darem o recado que vocês quiserem para quem está nos assistindo. Bom, em nome da SOMP, eu queria agradecer mais uma vez aí o convite de participar da FETransport Brasil Conference. Agradecer imensamente aí todo o auxílio que vocês prestam aqui para a gente. E queria deixar uma mensagem aí para os amigos corretores de que contem com a SOMP Seguros para poder avaliar os riscos de transporte da melhor forma possível. A SOMP Seguros é uma companhia de portas abertas, então nós adoramos receber corretores, avaliar, estar na ponta, falar com o corretor. E contem também, principalmente, com o time da FETransport Brasil, que com certeza ela representa muito bem o seguro de transporte do mercado segurador, junto com umas companhias, com a SOMP, com a Argo, e que com certeza eles podem auxiliar todos os corretores, todos os segurados que precisam de um seguro de transporte. Com certeza, todas as informações que nós recebermos através dos corretores, junto com a FETransport, elas são bem-vindas e iremos avaliar da melhor forma possível. E contem com a gente, contem com o Maílson, contem com a SOMP, contem com a FETransport. E mais uma vez, obrigado. Muito obrigada, Maílson. Bom, eu gostaria também de agradecer mais uma vez a FETransport aqui, representada pela Ana Karine, por esse espaço, por esse importante espaço que ela tem aberto todos os anos para o mercado, né? Discutir o seguro de transporte e também outros seguros que estão envolvidos com o transporte. Acho que isso, para vocês, corretores, e também
para a gente como um todo é fundamental. A gente tem que fomentar as discussões, tem que fomentar a busca de soluções, porque o mercado se desenvolve quando a maioria das pessoas estão envolvidas, né? O conhecimento ele está disperso pela sociedade. Então, quanto mais gente tiver conhecimento, eu acredito que sempre melhor vai ser o serviço prestado e a busca por esse serviço prestado. Então, acho que o FETransporte faz um trabalho aqui fundamental nesse sentido. Gostaria de reforçar que a Argos Seguros tem uma importância muito grande no segmento de transportes, um segmento que representa mais de 60% do nosso faturamento anual. Então, a gente tem bastante conhecimento, interesse em atender vocês, corretores, nesse segmento. Fazer também aqui uma informação, a Argo está passando por um processo de renomeação, então daqui 2 dias nós vamos relançar a nossa marca, vai ter uma mudança de nome, uma nova companhia que está surgindo aí, e em breve terão mais informações sobre isso, mas isso não vai mudar a nossa atividade que é feita até hoje no seguro de carga. A gente continua como um dos principais seguradores no segmento e queremos contar com os negócios dos segurados de vocês e estamos à disposição aqui para atender. Muito obrigada. Ivo e Maílson, gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi muito bom. Eu acho que a gente trouxe assim alguns temas relevantes que trazem segurança e conhecimento, principalmente para o corretor que hoje está começando e que ele quer abraçar, né, o produto e precisa de um máximo de informações e ter contato, né, com os termos técnicos e estar sempre se atualizando quanto ao que está acontecendo, né, no mercado com o produto. Gostaria também de agradecer a todos que estão nos assistindo e dizer para vocês que ainda tem muito mais. Continuem com a gente, tá, pessoal?